Em nome do Senhor Jesus, estou novamente no ar para levar a mensagem, a palavra de Deus, no livro de Isaías, profeta Isaías. Este dia tão especial, sempre é um privilégio poder falar da palavra de Deus. Então vamos lá. O primeiro capítulo de Isaías em diante. São vários versículos aqui, eu vou citando, né? A visão de Isaías, filho de Amós, o qual viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Esse grande livro que leva o seu nome foi escrito há cerca de 800 anos antes de Cristo. Cada mensagem estava relacionada principalmente com Judá, com Jerusalém, ou com os judeus e a santa cidade. Ora no versículo 2. Ouvi, céu, e prestas ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filho e os engrandeci, eles se rebelaram, e eles se rebelaram contra mim. De fato, Isaías não é quem na realidade está falando aqui, mas sim o Senhor. O profeta é apenas o seu porta-voz, como diz Isaías, o Senhor. E o profeta aqui, Isaías, ele é apenas o porta-voz do Senhor. Como a mim também, sou apenas um porta-voz do Senhor, que estou levando a palavra no ar, sendo embaixador do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação, né? Aprendei a praticar o bem, procurais o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas, tratai das causas das viúvas, no versículo 18. Vinde então, diz o Senhor, e andai, que ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Esta gloriosa passagem ilustra para nós a verdade eterna de que, independentemente do mal, da iniquidade, do engano e do peso do pecado, o Senhor está disposto, com base numa confissão apropriada e no arrependimento. Veja como é importante, né? Confessar e se arrepender, né? A perdoar todos e, portanto, purificar tudo. Como já dito, isso é feito exclusivamente pela fé em Cristo e no seu sangue derramado. Tudo está visando a cruz, né? Efésios, no capítulo 2, versículo 3 a 18. Tem mais ensinamento. Agora vamos, Isaías 1, 28 a 31. Mas os rebeldes e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que
deixarem, ao Senhor serão consumidos. Esta passagem, entre muitas outras, reputa totalmente a doutrina da eterna segurança incondicional. Isso claramente se refere àqueles que já não têm fé no Senhor. Desse modo, rejeitando-o e fazendo isto ao ponto de serem destruídos. Os homens são advertidos a não abandonarem a Deus. Deuteronômio no capítulo 12, versículo 19. Novamente, Deuteronômio 14, no versículo 27. Agora vamos em frente aqui. Isaías, no versículo 29. Porque vós envergonhareis dos carvalhos que cobiçaste e sereis confundido pelos jardins que escolheste. Refere-se no versículo aqui, referindo-se no versículo 29 a 31, de Isaías, no capítulo 1, e o versículo 29 a 31. É a idolatria. Ela é figurada pelos carvalhos e jardins. O jardim provavelmente era uma imitação do jardim do Éden. E o carvalho da árvore da vida, porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como um jardim que não tem água. Isso deve ser contrastado com os piedosos, aqueles cujas folhas não caem, aqueles cujas folhas não caem. No Salmo 1 e no versículo 3, tem mais ensinamento. Olha o versículo 31 de Isaías aqui, 1:31. E o forte se tornará em estopa, e o que o fez em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. As palavras, o que o fez, refere-se àqueles que faziam pilares, ou seja, serás como ídolos. Este versículo fala do inferno eterno. Fala do inferno eterno, viu? Para onde irão todos os que se rebelam contra Deus? Salmos 9, no versículo 17. Os maus serão transladados ao inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Isaías agora, capítulo 2, versículo 7, no versículo 8, versículo 9. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e seus tesouros não têm fim. Também está a sua terra cheia de cavalos, e os seus carros são em grande número. Além disso, está a sua terra cheia de ídolos. Inclinaram-se, portanto, a obra das suas mãos diante do que fabricaram os seus dedos. Os historiadores declaram que tanto Uzias como Jotão mantiveram culto ao Senhor e condenaram a idolatria. Esses dois homens, tanto Uzias
como Jotão, eles ficaram firmados, né? Em Deus e não na idolatria. Segundo Reis, no capítulo 15, no versículo 3, e o próximo versículo 34, tem mais explicação. Segundo a Crônicas, também, no versículo 26, capítulo 4. Novamente, segundo a Crônicas 27, no versículo 2. Mas de modo que essa referência da devoção privado é idolatria. Ali o homem comum se prostra e os nobres se humilham. Portanto, lhe não perdoará a prostração, humilhação destes versículos. Refere-se à adoração às imagens, e o homem comum e os nobres representam todas as classes da sociedade, conquanto exteriormente fossem leais à lei. Isaías 1, capítulo 11 a 15, o versículo. Eles, como os fariseus, eram idólatras na vida privada. Lá em Lucas 16, o capítulo 14, o versículo. Colossenses 3, o capítulo 5, o versículo. Então, agora no capítulo 2 de Isaías, no versículo 18. E todos os ídolos serão totalmente abolidos. O ídolo que gera os ídolos será a anticristo, e todos serão totalmente abolidos. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. O tempo meu já está se esgotando. Então, que sirva para nós essas palavras, um exemplo para a nossa vida, no aprender. Cada palavra que se fala, cada vez que se lê parte da Bíblia Sagrada, serve isso para ensinamento para cada um de nós. Para que nós podemos colocar em práticas as verdades de Deus, viver por ela. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dia Ele virá e Ele chamará os eleitos, irão com eles. E finalmente aquelas pessoas que não seguiram o verdadeiro caminho serão separadas. Como Ele diz que separa as ovelhas dos cabritos e assim por diante, né? O certo e o errado. Que Deus ricamente possa abençoar as pessoas que vão ouvir e assistir nesse dia maravilhoso que nosso Deus nos concedeu. Que Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.